sejam muito bem-vindos ao Drublagem Podcast. Eu sou Felipe Drummond. Eu sou Alexandre Drummond. E hoje temos aqui uma convidada muito especial, uma amiga muito querida, uma pessoa incrível, Tatiane Goulart. Seja bem-vinda ao Drublagem Podcast. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelos elogios. É um prazer estar aqui, já estava ansiosa para ser convidada. Eu sou ciumenta e possessiva. Tem que ver, né? Tem que ver. Pô, tá cheio de gente vindo aí, cara. Não, e Tati é parte fundamental da nossa história na dublagem também. Sim, verdade. E temos muitas coisas em comum, inclusive o fato de que começamos a trabalhar com arte desde pequenos, né, Tati? Sim. A gente começou criança, né, na arte, enfim, muito por intermédio do que vocês tinham em casa. Eu comecei meio que no susto, mas meu avô já vinha da dublagem há muito tempo. Meu avô tem, né, hoje falecido, mas já tinha um estúdio de dublagem, então já mexia muito com arte. Não era a arte que por onde eu comecei, mas foi onde eu vim parar. E que uniu a gente. É isso aí. Os caminhos levam para um lugar só, mas são os caminhos, enfim. E você, Tati, como é que foi, assim? Eu sempre tive essa curiosidade, nunca te perguntei isso. Como é que foi para você, enquanto criança, para você trilhar esse caminho da televisão e tudo mais? Como começou, assim? Eu tenho certeza que você foi uma criança muito comunicativa, porque você fala, gosta de falar, sabe falar. Então, eu tenho certeza que você já tinha essa predisposição, como todos nós, quando éramos crianças também. Mas você sabe, foi assim, primeiro foi muita sorte, porque não... Né? Eu fazia um curso de modelo e manequim aos 7 anos. Eu tenho 1,55 m hoje, aos 40. Eu queria ser modelo e manequim. E aí, eu fazia um curso de modelo e manequim, estava lá desfilando e tal, mas eu sempre fui muito tímida. Hoje em dia eu falo, parece que eu tô... Não sei o quê, mas aqui, ó. O sovaco tá suando, tô nervosa. Sovaco Sim. suando. É diário nas nossas dublagens, né? Todo dia que eu vou dublar, eu falo, gente, devagar que meu sovaco tá suando. E aí, eu sempre fui muito expressiva, mas tímida. Então, eu via alguma coisa, eu já fazia uma cara. E isso me ajudou muito na passarela. Aí, um dia, tinha um rapaz assistindo que estava fazendo uma seleção para uma novela da Globo e falou, você não quer ir lá fazer um teste? Fui fazer um teste, cheguei lá, eram mais de 50 crianças. E era um teste para a filha da protagonista de Felicidade, que foi a novela que eu fiz. Aí, eu fiz uma bateria de testes, assim... Mas sem a menor esperança de passar, porque tinha gente graúda, assim, já tinha criança graúda ali no meio, de comercial, de gente que eu já reconhecia. Não sei, Papai do Céu falou, não, tem que ser ela. E, na época, a Maitê também falou, eu acho que ela leva jeito. Então, teve um empurrãozinho da Maitê. Que maneiro. E eu entrei para fazer a novela e foi um baita sucesso. Mas eu sempre fui muito bicho do mato. E isso, no início da minha carreira, era muito confundido com... Nossa, ela é metida. Eu só era tímida. Eu só era de ficar quieta na minha. Até hoje, estava falando ainda agora com o Xande, que às vezes eu evito de ir à festa, porque eu fico com vergonha. Eu fico achando que eu vou ficar deslocada nos ambientes. Falo, cara, acho que eu não vou conhecer ninguém. Mas chega, dá 2 minutos, eu já sou a melhor amiga da galera. Já tô aqui com todo mundo, não quero ir embora, sou a última a sair. Mas eu preciso vencer essa barreira. É, isso aí. Eu acho que nessa parte infantil, né, falando... Eu, pelo menos, eu lembro do nosso começo, assim, na dublagem e tudo mais. E na parte de teatro, o Xande também chegou a fazer novela. Eu fiz participaçõezinhas, mas nunca na fase criança, né? Era um meio muito doido, né? Porque acho que a coisa mais tóxica que existe nesse meio é mãe de criança, né, cara? De teatro, de novela, é uma loucura, né? É uma competição horrorosa. Mas posso fazer uma pergunta para vocês? Vocês, quando criança, assim... até pelo vô de vocês já ter um lugar de destaque, vocês se cobravam muito de entrar nesse ambiente que já era conquistado pelo vovô, e eu chamo o vô deles de vovô, tá? E tá ali, de não parecer que era meio fechada, meio... teve um empurrãozinho? Vocês se cobravam? Cara, eu acho que sim. Assim, eu acho que do lado de fora as pessoas viam o vovô como uma influência, assim, tipo... de uma influência direta muito maior do que, de fato, ele tinha. O vovô, quando a gente começou, ele já era coroa e tal. A influência que ele tinha, na nossa época, eu acho que era muito mais indireta, talvez, pelo cara fantástico que ele era. Então, assim, a gente estava amparado ali por uma pessoa que, muito era querida por todo mundo. Todo mundo admirava, todo mundo tinha, né, esse respeito, esse carinho. O vovô era muito mais influente há, sei lá... 20 anos antes da gente... 130 anos, né? Mas, assim, 20, 25 anos antes da gente entrar... E isso aí eu falo com o Felipe direto. Ele fala comigo
de Ele era colegas... 5 Marechal Rondon, então era... E assim, colegas nossos hoje, assim, colegas... Consagrados, idosos e tal, né? consagrados, chegam e falam que o vovô teve participação fundamental na entrada dele, sei lá, para dirigir na Herbert, para dirigir na VTI. Que ele foi lá e falou, não, bota fulano que ele é bom. Então, assim, o vovô já realmente foi... E todo dia a gente descobre uma pessoa nova que nem fala isso pra gente. Eu já Muito falei pra maneiro, vocês, né? a gente fala, E, que assim, loucura. nunca foi por ele. Nunca foi aquele cara de cagar uma goma de que, não, eu sou brabo e É verdade. coloquei. Isso nunca. Isso eu acho, pô... Fantástico. Te admiro ainda mais a pessoa... Isso é ser respeitado, né? Quando a pessoa é respeitada, não precisa falar. dizer Precisa que mostrar. não precisa apontar o caminho. As portas vão se abrindo porque os outros querem aquela pessoa. Exatamente, ali. exatamente. Eu acho que eu só fui ter dimensão do tamanho do vovô quando eu já tava mais na fase adulta, assim, sabe? Tipo, ele era meu avô, então é aquela coisa, né, que você tá ali no dia a dia e tudo mais. Ah, ele é o Scooby-Doo, ele é o Popeye, ele faz seu peru. Vovô, na época, fazendo televisão, a televisão era o Instagram de hoje em dia. Então, né, todo mundo, né, se era conhecido E muito tudo mais. carismático, né? Respeito, Sempre muito é. carismático. E muito carinhoso com todo mundo, né? Tipo, Eu pô, acho aquela pessoa vovô... que ninguém tinha, porra, coragem sabe, de ser, sabe, vacilão, assim, de É. ser maldoso de falar alguma coisa dos netos e tal. E a gente também sempre foi tranquilo. Então, Vocês são muito acho fáceis. que, não sei, acho que foi um pouco por esse E caminho. eu acho que o vovô também, uma das coisas que eu fui ter a noção também mais na fase adulta, foi justamente essa parte da generosidade que ele tinha com os colegas de profissão mesmo, assim. Eu acho que chega um momento na nossa vida profissional que, poxa, todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo gosta de crescer, todo mundo gosta de, né, ser reconhecido, é bacana. Mas a partir do momento que você consegue abrir porta para outras pessoas fazerem a diferença, aquela pessoa que você vê que tem brilho no olhar, aquela pessoa que você vê que quer muito aquilo, pô, isso não tem preço, sabe? Tipo, e você tá fazendo realmente a diferença na vida de uma Sim, pessoa, né? sim. Então, eu acho que a partir do momento que eu tive esse entendimento, uma chavinha virou. E aí deu origem a tudo isso que a gente está vendo aqui hoje. Esse podcast, enfim, o nosso projeto de curso, enfim. Mas ter essa noção de que o nosso trabalho, além de ser um meio de inclusão, um meio de acessibilidade, um meio de acesso à cultura, um meio de entretenimento, ele também é um trabalho que abre portas e muda vidas, né? É a arte, né? É a arte. ela tem É essa arte. função de tocar num lugar que, às vezes, a gente não consegue dimensionar. Por que será que essa pessoa gosta de mim? Porque você levou ela para um outro lugar que nem ela sabe explicar. É o que ela sentiu, ou o que ela percebeu, ou o que ela viu, o brilho, ou a possibilidade de abertura de visão. É só a arte, eu acho, que é capaz E a gente nem De imagina, teletransportar as pessoas, né, para aquele momento. A pessoa, quando olha para você e fala assim, poxa, felicidade, tal, a pessoa tá lembrando de você também, obviamente, mas tá lembrando daquele momento, daquela época que ela tava vendo. Eu, quando penso em novela, eu penso no meu avô e na minha avó, que eu tava deitado, ganhando cafuné depois do jantar, vendo novela com eles. Então, eu acho que isso transporta, né? A arte tem essa magia, esse poder, Sim. né, de levar a gente para lugares muito gostosos e muito legais que a gente tem na nossa memória, né? E isso aí que você falou de novela, eu lembro que comigo foi a mesma coisa, cara. Quando eu fui fazer também, eu lembro que eu estava fazendo curso de dublagem ainda. E aí a Andrea Avancini, que era na mesma casa, né, que a gente tinha curso de Maravilhosa, né? Nossa Maravilhosa. mestra, Nossa nossa... mestra, monstra. Temos que trazê-la, inclusive. Temos que Tem trazê-la. muita história boa. E ela me viu ali, ela falou, pô, eu acho que tu ia ficar bem nesse teste aqui, cara. Cara, eu não sabia nada, não entendia nada que eu estava fazendo. Eu só cheguei e ela falou, tem esse texto aqui. Aí, sei lá, foi na mesma semana. Falou, você tem que decorar isso aqui para no dia tal. E lá, acho que ela fez, tipo, um aquecimento comigo, assim, umas 3 aulas, sabe? Aí eu, pô, beleza. Aí eu fui, cara, eu cheguei lá no Projac, cara, tinha, sei lá, mano, 5 ônibus, assim, de garoto, tá ligado? Eu, caraca. Depois eu descobri que o Kaique Brito estava fazendo teste comigo, eu passei, cara. Mas... aí, tipo, eu fiz lá também nessa mesma parada. Pô, sem nada a ver, não passar isso aqui nunca. Cara, eu passei, cara. E foi maneiro demais, assim, foi uma das experiências mais maneiras, assim, que eu tive contato com vários ídolos de infância, assim, sabe? Tipo, Luigi Baricelli, Maurício Matar, sabe? Uma galera... Nossa, Maurício Matar era muito... Eu era criança, ele era muito meu crush da... E o cara, assim, um amor de pessoa, gente boa demais também. Muita gente maneira, assim, sabe? Era uma geração muito, muito afetuosa mesmo, Muito né? Eu lembro afetuosa, cara. de receber muito carinho no trabalho, de ter sempre Sim. cuidado, uma coisa... As pessoas falam, mas você não acha que você abriu mão da sua infância? Porra, eu brincava muito. Sim. Eu era muito acolhida, fazia dever de casa ali na sala dos atores, sabe? Era uma outra Era um infância. clima legal, assim. Eu já escutei as pessoas
pessoas perguntando isso também em relação à dublagem, né? Tipo, pô, mas você trabalha desde pequeno e tal, mas, pô, como é que não teve infância? E não, né? Por ser uma coisa que a gente ama, Sim. uma coisa que a gente faz desde sempre, não tem esse peso, né? Essa coisa de... Eu acho que as pessoas também confundem a questão da responsabilidade. Responsabilidade, qualquer trabalho implica ter Com responsabilidade. certeza. Mas responsabilidade não é. Eu não vejo isso como uma poda para a infância. Eu quero que a minha filha, tenha uma filha de 5 anos, que ela tenha responsabilidade dentro da maturidade dela, mas Sim. que ela tenha responsabilidade naquela maturidade. E isso só vai agregar para que ela seja um adulto responsável, comprometido, interessado, que eu acho, inclusive, que é uma coisa que hoje em dia está entrando num lugar meio banal, sabe? Tudo é possível. Às vezes, não, o excesso de responsabilidade, de cobrança... Não é uma cobrança, é uma responsabilidade. Sim, E isso eu não acho que seja prejudicial ou nocivo para a criança. E eu acho que isso traz muito cedo essa noção, né, de responsabilidade, essa noção do lugar que você está ocupando, essa noção de que tem pessoas que dependem de você para fazer um trabalho ali. Então, se você não decorar aquele texto, pô, você vai deixar na mão, você vai querer deixar na mão aquelas pessoas e tudo mais, né? Mesma coisa na dublagem. Pô, você não vai pro horário, você vai, né, prejudicar aquela produção, enfim. Eu acho muito importante também. isso. Eu sou de uma geração em que a gente, assim, os pais não tinham tanta noção, né? Então, eu contribuía diretamente para a renda da minha família. Então, eu também tinha noção de grana, do que aquilo impactava, que era uma escolha minha, nunca foi uma imposição, você tem que trabalhar para sustentar a família, mas eu conseguia comprar as coisas que eu queria, fazer as coisas que eu queria, graças também ao meu trabalho. Então, a educação financeira também veio daquela época. Sim, E eu também não acho que seja uma grande questão. Ah, Não, total, você tem que que nem a aprender a gente. lidar com grana. Sim, que nem a gente. Eu A acho que gente... sempre foi uma coisa muito pra gente, assim, sabe? Exatamente. Sim. Apesar de estar botando dinheiro em casa, era pro nosso benefício. E era uma forma da gente continuar vivendo aquela vida que a gente gostaria de viver, né? sim. Estudando na nossa escola, que a gente Exatamente. pagava. Rolaram várias vezes, tipo, né? problema, tipo, não vai dar e tal, e aí a gente conseguia de alguma forma por estar trabalhando, por estar fazendo E já essas tinha o coisas. prazer, eu tenho irmãos mais novos, né? Minha mãe era muito nova, então eu já tinha o prazer de eu consigo conquistar coisas, eu consigo proporcionar coisas para pessoas que eu amo. Então, isso já me dava um preenchimento enorme, sabe? Sim. Para mim foi muito legal. Eu acho que é muito por aí, sim. Principalmente essa parte da grana, assim. A gente, quando é criança, a gente não tem muita noção, né, dessa parte. Mas eu acho que isso traz um amadurecimento pra gente que é importantíssimo. Assim, pelo menos na minha criação foi muito importante ter essa noção de dinheiro, essa noção de que, você quer uma coisa? Você tem que trabalhar para ter isso, sabe? O dinheiro não cai do céu, não tem uma planta que o papai pega dinheiro e tal, não é assim que funciona. A gente tem que pegar e tem que trabalhar para conquistar as coisas, né? Então, eu acho que isso é um valor que você consegue passar para os seus filhos através da arte. Né? Tipo, você não estava de uma forma lúdica, de uma forma... Você não está fazendo aquele sacrifício físico ali de... Pô, exatamente. E tudo bem também, mas é mais uma questão de ser muito mais infantil, digamos assim, tipo, Sim. pros olhos, né? Você tá ali, brincando com desenho. Lúdico, toca, é arte, né? Então toca em você de um jeito que vai tocar diferente no outro, mas mesmo assim aquilo te motiva e te traz uma mexe experiência. com tudo, mexe com tudo isso que a gente está falando de responsabilidade, de noções financeiras, enfim, mas mexe com comunicação, né? Mexe com fala, mexe com leitura, Sim. mexe com tudo. Você aprimora diversas coisas e tem uma coisa que eu acho... criatividade, né? Demais ali para poder Total. fazer nuances. Ativa muita coisa. Total. E tem uma coisa que eu acho que é muito louca, assim, principalmente na dublagem, que é para crianças especificamente, que é a evolução da leitura. A gente tem um projeto que eu dou aulas de dublagem numa escola e aí tem crianças de 6 a 14, 15 anos, enfim. E aí você observar o crescimento das crianças de 6 anos em 6 meses, assim, da noção de leitura, de entendimento de cena, porque interpretação, né? O cérebro daquelas crianças é uma esponja, sabe? Então, tipo, tudo que você coloca de informação ali, eles assimilam muito rápido. E aí a diferença de leitura daquela criança que começou há 6 meses para uma criança que entra hoje é gritante, é uma coisa muito louca, assim. Sabe o que é interessante você falar isso? Eu vou confessar uma coisa. Eu tenho péssimo hábito de não ler em voz alta. E isso me prejudica muito na dublagem. Quantas vezes eu estou gravando, às vezes eu falo, peraí, Xande, deixa eu ler para eu entender e depois conseguir falar. Porque o não ler em voz alta, na vida, livros, o que quer que seja,
você não se escuta, né? Você está processando, mas você não está se escutando. E na dublagem é muito importante você se escutar para poder saber onde vai casar aquilo. Porque eu acho que quando você entra já numa velocidade de cruzeiro, em que você está gravando bastante diariamente, tu já faz isso, já começa a ler, então tu começa a se entender mais, e esse processo de amadurecimento, por exemplo, né, que você tá, às vezes você percebe que deu uma intenção meio errada ali, nada a ver, peraí. A gente fez alguma coisa esses dias que você se ouviu e falou, não é Xande, isso. não é isso. Eu falei, não, acho que é mais para baixo. Aí tu, peraí. Aí tu fez e ficou errado de novo. Aí eu esperei. Aí você falou, ainda não, né? Eu falei, ainda não. Ainda não. Eles Ainda são não. muito gentis me dirigindo. Ainda não. Porque eu falo do sovaco, aí eles ficam assim, tá ruim, mas peraí que ela vai melhorar. Ela tem essa noção. É porque a gente, né, acredita muito numa coisa livre também, porque eu não acho que tem muito certo e errado. É claro que, por exemplo, se você está falando uma coisa afirmativa e aí você uma faz pergunta. uma coisa negando, tipo, não, entendeu? Tipo, Ou é uma pergunta e você não bota a intenção da pergunta. Entendeu? Aí beleza, é uma coisa definitiva. Agora, o resto eu acho muito interpretativo e muito livre. Será que para você, na sua leitura daquela personagem, aquela intenção... E não tinha ficado ruim, não. Legal. Entendeu? Não tinha ficado ruim, não. Não, eu confio plenamente. Tinha ficado diferente, sabe? Por causa do que eu tinha pensado. Mas a dublagem tem muito disso também. E a gente, eu acho que quebra um pouco esse paradigma de ter o certo e errado, sabe? Eu não acho que tenha certo e errado. Não existe a minha verdade, né? Existe a verdade de quem está fazendo. As pessoas querem muitas vezes, como diretor, querer colocar a sua verdade na frente da do ator. Porque vocês dublam e dublam muito, né? Então, assim, deve ser meio que automático ver uma coisa dublada e já se imaginar dublando aquilo. Sim, então, tem a sua interpretação para aquilo que pode ser diferente do outro. E principalmente com mulheres, eu acho que foge mais da gente. Porque, assim, a gente vamos dizer assim, a gente tem o domínio de homens de 25 a 45 anos, digamos assim. Vamos botar por aí. Pô, 25 tu tá bem, hein, Xande? E, cara, eu sou muito versátil. mas assim, é mais que... Pô, esteve perto ali, né? A gente já viveu essa fase, a gente é jovem. Mas... Passou, Xande. Não, mas eu consigo corrigir o cara de uma forma com uma certa... Sim. Tá bom, 30. A gente sabe. Sabe? Agora, de uma mulher, por exemplo... Pô, que vivência eu tenho para falar que aquilo tá errado? Entendeu o que eu tô falando? Acho que tem formas de você interpretar. Eu entendo dessa forma. Você pode direcionar, mas você não pode impor, né? Eu acho que essa é a... E é isso. É isso. E é o trabalho do diretor mesmo, né? E o que acontece? Eu acho que a partir do momento que eu te podo nessa fala, eu vou te podar numa porrada de fala lá para frente. Porque você já vai se sentir... Opa, será que tá certo? Será que... Aí você vai querer trabalhar de acordo com a cabeça do cara. E, pô, você tem que trabalhar de acordo com o que você acredita também. É uma junção, sabe? Eu acho que não é para ser nem eu, nem você, acho que é junto, mas mais você do que eu acho. Assim, mas eu acho que é muito gentil a maneira como vocês dirigem e dão essa liberdade, porque assim, eu sou muito insegura na dublagem, mesmo. Depois até posso explicar melhor, mas assim, essa insegurança me dá autoridade para chegar ali e falar, bom, eu não sei, eu tô aqui, eu tenho que estar entregue. Se não tiver bom, não me faz passar vergonha. Me puxa, me deixa criar ou ter a minha intenção e tal, mas não me deixa passar vergonha. Eu não quero olhar um negócio e falar, nossa, que vergonha do que eu fiz. E isso eu percebo muito em vocês. Vocês dão essa liberdade, mas no momento que... Não, a intenção não está certa. Tati, você leu errado. Eu leio muito errado. Isso é. Você leu errado. Isso aí eu não posso deixar. Você... É óbvio. Não, ela vai falar isso, mas ela está debochando. E aí eu falo, era um deboche aqui, então não é com essa intenção. Porque também tem isso, né? O cantarolado do americano e tal. E a gente não pega... A musicalidade de cada idioma Não pega a intenção, às vezes, da malícia que tem ali por trás. Fica diferente, fica completamente diferente, principalmente para quem está assistindo, né? Para os nossos ouvidos, enfim. Mas já que a gente chegou nesse ponto da dublagem, conta pra gente agora um pouquinho de como começou essa tradição da dublagem na família Goulart, né? Que... Tati também é diretora-geral da MGE Studios, que é o estúdio onde a gente trabalha, que é o estúdio que a gente viu crescer. Começamos lá naquela casinha na Taquara. Sim. E hoje estamos num prédio na Barra da Tijuca, um estúdio lindo, referência no Brasil e no mundo, enfim. E queria saber de você como é que foi esse começo para a gente chegar até esse ponto que a gente está aqui hoje em dia. Então, o meu avô, Walter Goulart, sempre foi um cara muito ligado a cinema, né? E sempre trabalhou com som direto de cinema na época, cinema de Glauber Rocha, enfim. E aí, lá atrás, meu avô fez uma sociedade com um outro monstro, né, dessa área, que é o De La Riva, e eles montaram um estúdio que sempre foi uma potência no Rio de Janeiro, que é a Delarte, versão brasileira Delarte.
Delarte Rio, né? E que eles poucas chamam. pessoas sabem que Delarte é de Della Riva e Goulart. Né? Que fica Goulart, Delarte. É que pensa Então, muito como arte de arte, né? E da comédia Delarte, né? E aí meu avô sempre foi sócio do Della Riva e eles tinham esse estúdio e, enfim, já era um estúdio bem tradicional no Rio. E eu, muito depois, já como atriz, mirim, me via... as pessoas perguntavam, você não vai para dublagem? Você não vai? E eu ficava, por isso eu perguntei do vô, porque eu ficava, ai, cara, meu avô é super respeitado lá e eu não sei fazer isso. Não é minha área de conforto, sabe? E eu ficava com medo de queimar o nome do meu avô ali e de me queimar também por tabela, porque na televisão eu dominava um pouco. Ali eu ia ter que estar muito Começar do humilde zero, né? e falar assim, eu começar do não zero. sei fazer, eu vou ser julgada e tudo mais. E durante a vida inteira eu não banquei esse lugar de, eu preciso me desconstruir para começar a aprender uma coisa nova. Mas aí, enfim, sempre fugi da dublagem nesse sentido de admirar e de achar que era uma coisa muito distante porque eu não me via com dom, talento ou aptidão para fazer aquilo. Aí anos passaram, meu pai foi trabalhar com meu avô, meu pai saiu para montar o próprio negócio, e aí montou a MG, que hoje em dia é MGE, e sempre teve o estúdio dele, meu avô abriu mão da sociedade. Meu pai teve uma intercorrência, que também acho que não sei se cabe entrar muito na vida do meu pai, mas ele teve um problema de saúde, precisou se ausentar para ir se cuidar. E aí ele falou, bom, eu vou ficar de longe, mas eu vou continuar tocando, que é o que ele faz até hoje. Mas eu preciso de alguém lá para ser os meus olhos. Aí eu falei, tudo bem, então estou aqui, vou lá e vou tocar. Isso tem 10 anos. E aí eu fui para a MG, que ainda era a casinha na Taquara, com alguns projetos, um cliente muito bom, mas com poucos projetos e, né, tentando se estabelecer no mercado. Mas meu pai, além de ser um chato, é um visionário, mas é um... Isso é verdade. Grande visionário. Os dois, né? Eu acho mais visionário. Eu também. Ele é legal pra caramba. Eu também, ele é demais. Não, ele é um chato porque ele é muito atento ao trabalho, ele é muito viciado em trabalho, a vida dele é esse estúdio. E ele realmente pensa 10 anos à frente, assim. Então Ele pensa muito à frente. Então, às vezes, eu olho e falo, ele tá louco, ele tá muito maluco. Mas aí depois, sei lá, 5 anos depois, eu consigo correr e perceber que ele estava estava certo. certo. Verdade, eu já cansei disso. Eu já Você não já acho- acredita? Eu já falo, porra, eu que sou maluco, porra. Ele tá certo. Ele tá certo. Deixa, vamos na do Rogério que tá E eu aqui, fico que tô imaginando isso, no trabalho, né? Beleza e tal. Agora, enquanto pai, né? Falar assim, pô, como é que eu vou dizer que, né? Deve ter um motivo, né? Mas aí, isso também é uma coisa que eu aprendi muito, assim. Nesses 10 anos, no início, vocês acompanharam bem? Porque vocês já estão lá há quanto tempo? 7 anos. Acho que 7, 6. Eu entrei um ano Que depois. foi acho. um ano depois. o grande... a MGE não é a MGE à toa, é porque é uma família mesmo. É muito, Verdade. né, demagogia falar que é família, mas porque é parceria. A MGE não chegou a um lugar, nós chegamos a um lugar, nós construímos dia a dia e tentamos cada vez mais avançar. Temos parceria com clientes que são ótimos e que apoiam e que também nos levam adiante. Então, assim, a gente cresceu junto mesmo. Sim. E eu aprendi muito a lidar com o meu pai, com ele sendo meu chefe. Porque, às vezes, a coisa dele falar, é assim porque é assim porque você vai ver que é assim. Eu falava, gente, mas custa explicar ou eu não consigo entender. E hoje eu entendo claramente que ele não precisa... não é que ele não precise me explicar, mas a coisa para ele é tão em 3D que fica difícil ele redimensionar aquilo, achatar aquilo para conseguir explicar. Sim. É que são Então, tantas, confia. Entrega e confia. Porque Ele a tem visão outra que... visão da parada. Ele tá vendo lá de cima e a gente tá vendo aqui de frente, né? É isso. É muito difícil, você falou tudo. É exatamente isso. O cara tem uma visão, pô, extremamente... Ele tá vendo em 3D. Ele Tá Educar, cheio de elemento, né? E a gente tá aqui no... Atmos. E a gente E tá... isso me ensinou muito, assim, tem me ensinado. A nossa relação amadureceu muito, a relação de confiança no trabalho, Legal. e a relação pai e filho amadureceu muito em função dessa parceria Que legal. profissional. Que legal. Faz sentido, né? Porque você começa a entender melhor diversos pontos, assim, enfim. Mas é muito louco, né? Parar para pensar. Hoje a gente falando, tipo, pô, tinha um cliente muito bom. Na época, eu lembro porque quando eu cheguei na MGE, era um cliente que estava começando e tal, que era a Netflix, né? Então, assim, a gente estava começando ali
eu acho que é uma história muito bonita porque a MGE cresceu junto com a Netflix, né? Sim. A partir do momento que a Netflix começou a florescer, começou a ter o boom e tal, a gente acompanhou porque a gente fazia um trabalho de excelência, a gente fazia um trabalho de qualidade. E eu acho que andando lado a lado, e isso é muito louco também, porque lendo o livro que conta a história da cultura, da Netflix e tudo mais e tal, inconscientemente o Rogério já implementava tudo aquilo no dia a dia dele, né? A gente tem uma liberdade de implementar coisas e ideias, enfim, que não existe no mercado. E eu acho que isso também é muito importante para a MGE se destacar e conseguir alcançar outros patamares também em relação a diversos clientes, né? Hoje em dia as pessoas falam muito em parceria, né? Tudo é parceria e tal. Mas a parceria que se aplica no dia a dia, que eu vejo, é um verdadeiro tomar lá da cá. E eu acho que com a gente nunca foi essa questão da parceria. Sempre foi, vou fazer você ganhar, porque você ganhando, a gente acaba tendo uma visibilidade. E isso veio desde o cliente, desde a Netflix, com a gente, com os diretores, com os dubladores, com quem realmente vestiu a camisa e veste até hoje. Porque algumas pessoas, né, acabam não comprando a ideia. Uhum. Mas é um trabalho de parceria. A gente tem uma equipe muito enxuta lá. Porque a gente produz. O que a gente produz É coisa de doido. Mas é todo mundo no mesmo... Deu um problema, pegou para um, pegou para geral. Então, assim, dá para todo mundo o mesmo Vamos resolver o problema, depois a gente vê o que a gente faz. Sim, né? sim. Tem que resolver. Ninguém é a culpa. Ninguém é mas culpa. É verdade. O importante é resolver, né? Eu acho que e eu acho que isso é uma raridade, né? De tudo que a gente conversa de mercado e tudo mais. Você ter essa liberdade de implementar, essa liberdade de fazer diferente, e esse senso de equipe e tudo mais, você não vê mesmo, assim. E não estou falando nem só de dublagem, estou falando como um todo, né? Então é muito bacana. E você acompanhar esse crescimento de uma empresa e fazer parte disso, E isso, para a gente, fica muito nítido, assim, do lado de cá, né? Do lado de empresa. Porque, como a gente fala, a visão do Rogério como empresário é uma visão 3D. Mas vocês trouxeram para a empresa uma visão artística que abriu um monte de porta, né? Foi, como diz hoje, disruptiva. E a gente, com certeza, começou a enxergar a dublagem de uma forma muito menos engessada através das coisas que vocês implementaram. E o cliente, obviamente... Quem está daí não sabe tudo o que aconteceu aqui. Mas, assim, a dublagem modernizou muito, a dublagem humanizou muito, a dublagem virou uma coisa muito mais artística mesmo, tanto para o dublador quanto para o espectador, por ideias simples, mas que de pessoas corajosas que trouxeram para a dublagem. De conseguir assistir o projeto antes e mostrar aquilo para os dubladores e eles entenderem, enfim. Não vou ficar dando o pulo do gato dos caras, mas eles trouxeram, implementaram coisas corriqueiras que ninguém tinha pensado antes. Então, eu acho que isso também é uma maneira de você se colocar, às vezes, na profissão, não tendo medo do julgamento. Isso é muito corajoso. Sim. Mas passa também muito por isso mesmo, de ter o aval de poder pensar, sabe? De poder agir, de poder inovar. Porque é isso que você falou. A gente... a dublagem, eu acho que é um mercado que passou muito tempo... igual. Engessado. Igual. Acomodado. E deu certo por um tempo. Tal. Só que aí começou, cara, as coisas aparecerem. Clientes como a Netflix aparecer. E aí já vira uma coisa muito mais, né, moderna, digamos assim. E a gente precisa estar junto. A gente precisa aprimorar as coisas para a gente estar alinhado com esse cliente, com... O mercado mudou, mas mais importante que o mercado, as pessoas mudaram. A cabeça das pessoas, oxigenou. Né? Tipo, oxigenou, é diferente, enfim. E eu acho que talvez por isso a gente bata de frente em alguns momentos com o mercado, em várias coisas que a gente não concorda, justamente porque eu me sinto muito seguro em poder expor o que eu penso, porque em casa eu sou assim, no meu trabalho eu sou assim, porque com o mundo eu não vou ser assim, né? Tipo, sim. Se eu acho uma coisa, todo mundo aqui nessa praça de alimentação tá fazendo que não, mas se eu achar que sim, é sim. Você vota vencido, mas o meu vai ser assim, não vai ser uma unanimidade. Entendeu? Porque também não existe o problema, e isso eu percebo no dia a dia com vocês, não existe o problema de aquele sim se provar que... não, era não. Beleza. Era não, errei, isso aqui eu achei... Mas eu achava que era sim. Mas naquele momento era sim. Aquele momento, para mim, era sim, mas aí depois eu vi que não. E ok. É melhor voltar atrás depois do que perder, às vezes, uma boa ideia, um bom ponto, né? Um bom argumento. Sim. Tentar uma coisa diferente.
E não dá para realmente se achar o dono da razão em nenhum momento, porque as coisas mudam muito rápido, não dá para acompanhar tudo. Sim, não dá. E eu acho que esse crescimento, né, da MGE e da nossa relação que a gente falou com clientes e tudo mais, acompanhou também o nosso crescimento profissional. E aí eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso. Qual a diferença da Tati de hoje para aquela Tati de 10 anos atrás que entrou na MGE para esse desafio? Muita coisa, assim. Eu entrei muito sem saber nada, muito insegura, mas com muito medo de errar. E aí o medo de errar, às vezes, te coloca num lugar de você criar barreiras mesmo, né? Não, eu vou andar, vou fazer o que me é pedido exatamente. Mas, algumas vezes, eu não tinha o entendimento, como não tenho até hoje, só que hoje eu consigo ver que eu não entendo. Antes, não. Eu falava, não, isso aqui não vai ser possível. Não, isso não é dessa maneira. E batia muito de frente. Por ser mais nova, né? Eu tinha 30 anos. Numa área que não era a minha zona de conforto e estando num lugar do dono da empresa. Então, primeiro, eu tinha um preconceito comigo de ser vista como a filha do dono. E eu vou ser sempre vista como a filha do dono. Porque eu sou a filha do dono. Eu não preciso provar para ninguém que eu não sou a filha do dono, porque eu sou. Não tem como, né? O que existe a filha do dono também erra, a filha do dono também está aprendendo, a filha do dono também, sei lá, vai ter defeitos, porque o dono também tem. E entender e ser mais gentil com os meus erros foi uma coisa muito penosa para mim. Eu sempre me cobrei muito uma excelência. Que não tem como ter uma excelência numa coisa nova. Você está aprendendo, você vai aprender a escrever, a sua letra não vai ser bonita. Então, eu fui amadurecendo e tenho muito que amadurecer. Muito. Acho que a maternidade já deu uma virada de chave importante de realmente me colocar sem controle de nada. Você não tem controle de nada, você não vai ter. Eu preciso das pessoas, eu preciso de uma equipe, eu preciso ter uma relação boa. Ah, mas você vai passar pano. Não, eu preciso ter uma relação boa. Eu preciso de todo mundo que está ali. Nós precisamos. Então, isso foi um aprendizado que a MGE me trouxe. De realmente... É diferente de você como ator. Você está fazendo uma cena, eu preciso que você, né, contracenar com você. Mas se você estiver fazendo o maluco, olhando para o meu lado e não estiver me olhando no olho... eu vou conseguir me defender sozinha, amor. Eu vou salvar o meu lado aqui da câmera. O problema é todo seu. Na dublagem não tem como. Não adianta eu querer resolver a minha parte se a tua não tá... Vai chegar lá o mesmo produto. E aí vai estar com a minha assinatura, com a sua, com a do outro, com a da... E aí não funcionou. Então, entender que tá todo mundo no mesmo barco foi um processo. Legal. Eu acho que assim como, né, dentro do estúdio a gente tem que ter esse alinhamento entre dublador, técnico de áudio e diretor, é muito mais complexo você fazer isso numa empresa, né, que você tem que lidar com 40, 50 pessoas e você tem que fazer tudo isso azeitado e tudo mais. E eu acho que você sempre fez isso com muita maestria. Eu acho que isso daí sempre foi uma qualidade sua inegável e inquestionável de saber ouvir, saber falar, saber o que falar, saber apaziguar, saber conduzir o que tinha que conduzir. E eu acho que isso foi muito importante para o crescimento da MG, para onde ela chegou. Obrigada. Sabe? Mesmo assim. Porque para mim não é fácil. Não, eu imagino que não seja. Lidar com pessoas não é fácil. Eu acho que deve ter feito parte desse teu aprendizado, dessa tua caminhada. Total. Mudar algumas coisas e, sabe, isso aí às vezes de saber ser mais dura, às vezes com alguém, que a gente, vai... sei lá, ter que demitir alguém. Deve ser algo horrível. Deve ser algo, né? Tipo, Deve ser uma... Então, você sabe que pra mim não é? Nem a primeira vez foi? A primeira vez foi. Isso? Deve ser um choque no início, né? É que nem quando a gente mata... Brincadeira. Mas hoje eu acho que é tão claro. Quando a gente tem uma transparência, eu te falo uma vez, eu te falo a segunda, eu sinalizo. Você vai dando pequenas dicas pra pessoa que... não tá legal. Não tá legal, Sim. sabe? É que nem um casamento, um relacionamento. Ó, isso aqui não tá funcionando, isso aqui não... Então, quando chega uma hora, não é pessoal. Eu não desejo mal daquela pessoa, eu não quero lesar ela em nada, eu não quero prejudicar. Se eu puder te dar referência para algum outro lugar, não quero te prejudicar. Mas aqui não funcionou. E ponto. Te desejo melhor. Sabe? Para mim, virou um lugar muito confortável mesmo. De
Não é bom, porque eu sei que impacta no orçamento de uma família, mas é claro, porque o jogo é claro. Se eu não fizer isso, é o meu trabalho que vai estar. E aí não importa se eu sou a filha do dono. É o meu trabalho que vai estar em jogo. Vai ser questionado. E que eu tô ali para fazer isso. Não, esse é profissional, realmente, né? Você está vendo o lado da empresa e, cara, não existe só esse emprego no mundo também, a pessoa vai ter que procurar outro. Não, óbvio. Faz e parte. assim, Xande, hoje em dia, não existe uma pessoa que faça só uma coisa. Né? Hoje em dia, a gente está se virando e somando tarefas. Então, se você se limita a falar, não, eu vim aqui para colocar esse copo aqui. Vou falar isso. E o que mais? É esse copo... Mas e se eu pedir para Felipe botar esse copo aqui? Qual vai ser a diferença? Qual vai ser a diferença? Por que o teu copo aqui é diferente? Mas eu acho que é tão difícil, às vezes, as pessoas entenderem isso, Tati. É muito louco isso. Porque, assim, é uma coisa muito clara para você, muito clara para a gente. Mas talvez porque a gente tenha acompanhado esse processo todo e tenha crescido profissionalmente dessa forma, né? Vendo que se você fizer o básico, você vai ter o básico. Você vai ser mais um. Você vai ser mais um. Né? Como é que você vai querer se diferenciar? Como é que você vai querer ter um trabalho diferenciado, trabalhar num lugar diferenciado, se você não diferencia seu trabalho? Qual é o seu diferencial? O que você faz a mais? O que você faz de diferente? Que ideia você traz? Como você faz? Por que você faz assim? Sabe? Eu acho que questionar... Eu sou muito questionador em tudo. Assim. Eu sempre penso... mas por quê? Por que não pode ser assim? Vamos fazer, vamos ver. Pô. Vai que, né? E não vai que, a gente já descobriu um monte de coisa bacana. Né? Então, acho que é muito importante ter esse espaço de questionamento, esse espaço de trocação de ideias. Né? Que eu acho que é o que faz a gente crescer. Que eu percebo muito em você, principalmente, é assim, se está todo mundo pensando assim, deixa eu tentar pensar o que ninguém pensou, tentar pensar do outro lado para ver se vai dar certo. E essa inversão de posição pode até te mostrar que o lado certo era aquele outro, mas te dá alguma visão diferente. Então, alguma coisa você acaba agregando. Isso é uma característica muito do Felipe, assim, no dia a dia, né? E eu aprendo muito com isso, porque eu já sou muito mais, tranquilo. A gente fala que a gente é muito yin yang, né? Ele é de um jeito, eu sou de outro, a gente se complementa. Mas isso é uma coisa que é muito importante, eu acho. Eu sempre fui muito, tranquilo, não, beleza, vambora. Xande é paz e amor. Evita o conflito. Eu também sou do evitar o conflito. Mas até de questionar mesmo. Não, beleza, é isso, pô, tranquilo. Mas é importante pensar, né? Isso é uma coisa que não faz mal a ninguém, né? Pensar um pouquinho, questionar, né? Se posicionar. Até às vezes, para fortalecer a visão inicial, né? É por esse caminho. Não, e se eu tentar por outro? Não, porque aquele ali é melhor mesmo. Eu vi que pelo outro pode não... Deu errado. Deu errado. Volta que deu errado. É isso. Eu acho que e dois pensando juntos tá melhor do que um só também, entendeu? Sim. Do que um pensar e falar, vamos pensar junto. Hoje em dia, quando tem qualquer coisa, a gente já começa a trocar ideia e eu acho que é justamente isso. Junto. Um é o contraponto do outro, né? Então, você apresentou uma coisa, o outro fala, mas e se? É verdade, mas e se isso aí que você falou? Pode dar isso aqui também. E aí você consegue ter um brainstorm maravilhoso, assim, né? De conseguir até para não pensar. Virar muito pelo outro lado, né? Senão, se deixar o outro tá fazendo a curva lá e o problema ainda tá aqui. Não, volta aqui que tá só sem aqui. estresse hoje em dia. A gente não fica, pensando pra cacete, mas meio que já tá tudo meio que arquitetado, assim, sabe? O que a gente... Peraí, aqui por aqui, mas isso aqui. A gente já sabe mais ou menos o que um outro pensa. E é engraçado você ter falado isso, porque realmente, assim, se eu vejo um movimento, assim, que todo mundo tá concordando com uma coisa, o Xande sabe, que eu sou assim... Eu já falo assim, mas tá estranho isso, cara. Todo mundo concorda com alguma coisa, tem alguma coisa estranha. Não é possível. E na dublagem, então, principalmente. Eu já fico com o pé atrás e falo, tem alguma coisa estranha. Peraí. Aí você começa a pensar, aí você vai vendo e fala, entendi, realmente, né? Então, é uma característica, e eu acho que a gente chegou profissionalmente e como pessoas, como pais, como homens, aqui nesse ponto hoje, justamente sendo questionadores, sendo pessoas que buscam ideias, buscam inovações, enfim. Então, acho que é uma característica que eu nunca vou mudar, porque... Faz bem, eu gosto. Minha cabeça não para, assim. Eu fico pensando sempre em soluções, em coisas novas, enfim. Mas falando além agora da dublagem, da atriz, vamos falar agora do seu trabalho mais importante, seu trabalho mais complexo, que é a mãe da Catarina, né? Enfim, maternidade, ela nunca chega suave, né? Ela já chega te impondo um monte de mudanças aí. Mas não tem como você, pelo menos para mim, né? A maternidade veio de uma forma completamente imprevisível e não planejada. Mas não tem como a mudança ser negativa ou ter perda. Você agrega, você se desdobra. Hoje, das coisas que eu aprendi nesses 10 anos, eu digo que depois da maternidade, porque vem uma gana de você
crescer, de você conquistar, de você... E não tô falando de grana, não. Tô falando de respeito, de admiração. Eu quero que a minha filha me olhe e me admire, e o olhinho brilhe, sabe? Então, isso te dá uma motivação de sair, de trabalhar. Vocês têm filhos pequenos, são apaixonados, são super família. E vocês sabem o que é, de acordar e falar, cara, eu queria ficar, eu queria curtir um pouco mais minha filha, eu queria ser mais aqui, mas eu sei que ela vai entender o que eu tô fazendo lá fora e vai se orgulhar disso, porque é esse orgulho também que eu quero que ela carregue, que eu quero que seja a motivação dela para ir atrás dos sonhos dela, para não abrir mão. Um cuidado que eu tenho muito grande é de falar, eu tô indo trabalhar para ganhar dinheiro. Não, tô indo trabalhar porque eu gosto de trabalhar. Sim. Porque eu sou feliz a Flávia sempre trabalhando. falou isso pra mim, com a Mariel. Falava, papai tem que ir para comprar muitos laços. Ela fala assim, não, você tem que ir porque você faz uma coisa que você ama e que só você pode fazer. Sim. Né? Então, é muito importante a criança ter essa... Eu sou feliz ali. Sim. Assim como você é feliz brincando, como você é feliz com outro... Você tem que buscar isso. Sim. E eu sou feliz trabalhando. Sim. Até para não crescer com essa imagem de que o trabalho é para... Você tem que trabalhar porque tem que ganhar dinheiro. Não é isso, né? Você tem que trabalhar... E nem se responsabilizar por isso, né? Ai, meu pai abriu mão de momentos para poder me dar laços, para poder... Minha mãe não estava comigo porque ela tinha que sustentar a casa. Não, eu tinha que estar sendo feliz, me resolvendo ali. Sim. Como eu vou sustentar a casa é outra coisa. É outra parada, é outro problema que cabe a gente, não cabe nem a ela pensar nisso, né? Eu acho assim... Legal. Vocês estão falando que eu não tinha pensado nisso. Não tinha chegado nessa parte ainda. É porque ainda não começou a falar. Vem aí. Vai começar a falar, aí você vai ver. Mas é muito louco essa parte da paternidade, da maternidade, enfim. Eu, quando entrei na MGE, eu fui convidado para ir para o estúdio e tudo mais, e 3 meses depois, Flávia estava grávida. Então, foi assim, foi papum, né? E eu fui tão acolhido, tão recebido, fui tão bem recebido e tão... fui tão amado nesse momento, que é um momento tão importante que eu nunca esqueci disso. Pô, eu lembro dos bem-nascidos, do João, dos enfeitinhos que fizeram e tal pra Feitinho gente colocar. de maternidade, a gente ali, ó, na maior força-tarefa. Fazendo a força-tarefa para colocar na maternidade. E é muito louco, assim, a gente parar, olhar para trás e tal, e entender também, quando a gente amadurece um pouco mais, entender e se colocar um pouco no lugar do outro quando o outro passa por esse momento, né? Tipo, quando alguém... É inevitável, depois que você é pai, você não ser solidário com alguém que chega e fala assim, pô, cara, tô quebrado aqui, preciso trabalhar e tal, pô, acabei de ser pai. Te dá Tu fala... Pô, eu te entendo, eu sei como é que é, né? Então, é um grande esquema de pirâmide, né? Essa coisa de filho, né? Mas humaniza muito o que a gente tem de obstinado, né? De repente, não, eu tenho que fazer isso. Quando você olha e fala assim, putz, não, ela acabou de ser mãe. Ela deve estar cheia de hormônio, ela tá numa ebulição ali que não dá muito para eu... levar ali aquilo a ferro ao pé da letra, sabe? Mas o que eu acho mais bonito dessa história, e relembrando, né, a chegada da Maria e tudo mais, é como as histórias se misturam, né? Sim. Não existe a história da sua vida particular. A gente acompanha e eu lembro de eu contando que estava grávida. Lembro, eu estava lembrando disso agora aqui, você contando. Enfim, é uma história só, né? Porque tem toda a questão da insegurança do momento, a questão do... E agora, como é que vai ser? Você está colocando uma vida no mundo, você vai ser responsável por uma pessoa. Agora não é só você sair, morreu, acabou. Não, tem uma pessoa que depende de você. Agora e você o medo de morrer que vem depois? Tu ainda não chegou nessa parte, né, gente? Tem vídeo meu no arrastão, cara? Maluco? Com mulher aqui ainda, cara? É verdade. Horrível. Mas é uma paixão muito louca, né, Tati? É uma virada de chave, assim, de vida muito alucinante. A jornada mais... Inclusive, eu vi essa semana... A gente está aqui nesse podcast porque eu fui convidado pela Cris e pelo Panda, que fazem um podcast aqui também. E eles anunciaram essa semana que vão ser, né, papais e tal. Aí eu mandei mensagem lá, enfim. Inclusive, parabéns para vocês. Aí eu escrevi isso. Eu falei, cara, é a jornada mais louca e apaixonante na vida de uma pessoa. É um amor, uma coisa que não tem tamanho, que não tem... E que muda a nossa vida, né? Muda a nossa percepção de mundo, essa percepção de trabalho, de tudo. Eu costumo dizer assim, eu tinha um entendimento do amor, amo meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família. É amor, é puro, é real. Quando nasceu minha filha, eu falei, o nome disso não pode ser o mesmo. Isso não pode ser amor. É outra parada. É doença. Eu sou capaz de tudo por essa criança. É muito louco, é avassalador, é doentio mesmo, porque você se coloca num lugar de
eu não posso morrer. Ah, mas antes você podia? Não, mas agora eu não posso mesmo. Agora eu tenho um objetivo muito maior na vida. É Deus, né? Eu já dou logo o nome de Deus, é Deus. Não, mas é verdade. Sim, é com verdade. certeza, E eu acho que é justamente esse amor, ou essa palavra que não existe para descrever isso, que faz a humanidade continuar e faz a gente acreditar que amanhã vai ser um dia melhor e tudo mais, porque a gente quer isso para os nossos filhos, né? E você já tem filhas dubladoras? Você já falou isso aqui no seu... É verdade, é verdade. As duas já dublam, né? Maria e Malu já dublam, né? Então, aí já. Catarina já dublou alguma coisa ou não? Não, Catarina, ela é exibida, mas é igualzinha a mim. Ela é exibida ali no meio dela, onde ela pode solar. Eu tenho meu público certo, eu vou lá e solo. Chegou um convidado, Já me ficou travei ficou todinha. serinha já. Já comportada, já não falo palavrão, já não falo que o sovaco tá suando, não falo. Mas deu 2 minutos de intimidade, eu já entro. fala. Ela é igual. Então, assim, eu acho que ela vai ter essa trava na dublagem se não partir muito dela. Se ela não falar, eu quero um dia ir lá para fazer. E se falar, eu vou incentivar, mas... Pô, vai ser incrível, cara. Porque, assim, principalmente uma coisa que pega muito, assim, criança, quando começa a dublar, e eu sempre vou nessa pegada, é desenho, né? Então, assim, tipo, você botou um desenho e a criança... A cara de todas as... Eu vou fazer isso. Todas as crianças entraram, agora eu vou fazer isso. Você filmar a cara da criança, quando ela escuta a voz dela, é uma parada muito Mágica, louca, né? né? Você fala assim, cara, minha voz tá lá, É né? muito. Acho que dá uma bugada na cabeça da criança. Porque fala, porque- mas como é que é a minha... Não é aquele bicho que fala? O loucura. que tá acontecendo? Então uma experiência muito bacana, assim, né? Então, pô, tenho certeza que um dia, quando ela quiser, vai ser um prazer também Com guiá-la certeza. por esse caminho, porque Tá no quintal de casa. Tá em casa, na verdade. Já tá em Pô, casa. tá, Não, e para maravilhoso. vocês que, de repente, não sabem, Mariá, ela já dá show de dublagem, tá? Eu dublo há quase 10 anos, mas Mariá dubla muito melhor que eu, amor. Muito melhor, mas não tenha dúvida. E você vê que não ter esses bloqueios, essas barreiras, não se colocar essa pressão, faz a coisa fluir muito mais fácil, né? Ela tem, né, o dom dela, enfim, a vertente, a veia e tal, mas o conforto que ela tem ali naquele espaço já dá a ela uma naturalidade que eu vou levar uma vida para ter. Mas você Eu não vê tenho. que loucura, Tati. O projeto escola, né, que a gente faz, mas eu faço na escola dela. E ela chegou para mim e falou, papai, eu posso fazer as aulas? Eu falei, filho, mas você já dubla lá, mas eu queria fazer. Eu falei, então tá bom. Cara, essa semana ela foi dublar lá com a gente, e a diferença do trabalho dela, depois que ela começou a praticar, é bizarro, assim, é outra coisa, é outra parada. Ela sempre teve a predisposição, ela entendia, mas ela ficava muito cansada, ela falava, já acabou, não quero tinha que ter mais sempre e tal. estímulo lá, aqui, ó, tem esse Kit Kat aqui. Tem pra um você Kit Kat pra essas fazer 20 e tal. falas. Então, assim, agora não. Ela foi, gravou lá, acabou, ficou feliz da vida, voltou pra casa, almoçou e tal. Hoje, minha mãe tá com ela, porque ela tá fazendo um recital das aulas de canto dela. Tá o pessoal da banda cantando. Maravilhosa. Então, assim, Mariá também é muito das artes. Mariá também é das nossas. Ela É minha librianinha, adora. né? Ela é uma... Tati, que, inclusive, faz aniversário no mesmo dia que o vovô, né? Tati Por isso que vovô é vovô, meu vovô é também, vovô, entendeu? vovô é vovô. Parabéns, tem que ter parabéns pro vovô também. Dia Tati, 18 de outubro. 18 de outubro. Então, é uma série de coincidências que não são coincidências, Não são né, coincidências, Tati? não são mesmo. coincidências. Então... E eu acho muito importante, a gente falando da questão da Mariá e de como ela desenvolveu, eu acho que tem um lugar que você valida o que você faz, mas às vezes você não se autoriza, né? Você não se reconhece como aquilo. E quando, às vezes, você faz um curso, quando você, às vezes, pega um diploma de alguma coisa, ou você assiste uma aula, Verdade. aquilo te dá uma autoridade, você fala, não, peraí, eu sabia aquilo ali e eles estão ensinando, então eu tenho propriedade para fazer aquilo. E eu acho que você ser acadêmico, você ser... Te dá uma segurança. Te dá né? uma segurança de uma autoridade. Falar, não, realmente, o que eu sei, agora eu sei que eu sei. É isso que você está falando. Eu acho que para ela, por exemplo, faria muito sentido, e faz muito sentido, isso aí, né, que você está falando, que ela, por exemplo, a gente viaja para algum hotel fazenda e tudo mais. Cara, ela vai lá para... Tem a banda tocando, ela fica ali e tal. Daqui a pouco, quando a gente olha, tá no A palco. gente vai estar no palco cantando. E os caras tocando e a galera aplaudindo e tal. É o cara, que doideira. E assim, mas isso é uma coisa que, se não tiver realmente essa base, vai chegar algum momento Esse que vai ter algum direcionamento, coleguinha né? maldoso e fala, ih, não canta nada. Aí tu vai se... Mas se você Vai já tem isso murchar, pra né? validar, não, eu sei cantar, pô, eu faço curso e tal. Sim. Acho que faz todo sentido o que você tá falando. E no caso da dublagem, né, como tá junto com outros amiguinhos,
além do fato dela às vezes falar assim, não, eu já dublo e tal, aí você olha e fala assim, pô, mas a fulaninha tá fazendo aqui, tá dublando melhor que eu, opa, peraí, né? Já puxa também essa coisa da vaidade, fala assim, então peraí, eu vou aprender, vou levar a sério, vou fazer. É muito legal, né, essa parte da criação, é um desafio diário. Linka lá com o que a gente falou no início da responsabilidade, de você entender que é legal, é a arte, é o desafio dela, é ela tentando se melhorar, mas ela também se cobra essa responsabilidade de, não, então eu tenho que estudar. Sim. Então eu posso melhorar, eu posso chegar além, eu posso ser igual àquela ali, que você cria seus ídolos, né? Na dublagem. Óbvio. Então eu posso chegar ali. Isso eu acho incrível, você ter isso, essa vontade de crescer, essa ambição Esse boa, estímulo, né? eu acho incrível. É muito legal ver e acompanhar o crescimento delas e ver também o olhinho brilhando quando vê alguém assim, né? Tipo, ela tava conversando com o Manolo outro dia e tal, eu falando pra ela, ó, Jovens Titãs, que você gosta de ver, Manolo e tal. Aí ela, com a Mariana Alexandre, a Vandinha, meu Deus, tal. Então E aí fazer parte disso, né? É muito, Tá nesse mundo com esse é muito legal. fera, né? É muito legal. Tati, foi um prazer. Adorei esse bate-papo, acho que foi incrível. Falamos sobre diversas áreas da nossa vida que convergiram, né? Lá atrás e até hoje temos essa parceria, essa amizade. Obrigado pela sua amizade, pela sua parceria. Obrigado por ter vindo aqui topar essa loucura com a gente, falar, Eu que agradeço. conversar. A gente está todo dia junto, né? A gente se vê sempre, mas às vezes a correria não dá tempo da gente trocar ideias que são de todo dia, né? A gente se vê em todas as festas de família, em todos os eventos e confraternizações. Mas faz falta, né? Ter uns minutinhos ali. E eu consegui passar, todos esses minutos sem chorar, que eu sou a maior chorona. A gente falou de família, de trabalho, de tudo, e eu não chorei, tá? Ponto para as meninas. Ponto para as meninas. Obrigada. É um prazer enorme trabalhar com vocês mesmo. Não é rasgação de seda para as câmeras, vocês sabem disso. Conto muito no dia a dia com vocês. Para além do trabalho, para questões pessoais, às vezes você chega num dia difícil e vocês transformam o dia da gente... já vou eu querer engasgar. Transformam o dia da gente com leveza e com alegria. E isso é muito importante. Isso faz realmente você ter vontade de viver o trabalho, de você colocar a sua família dentro daquele ambiente de trabalho. E hoje eu não me vejo longe da dublagem e vocês têm grande parcela disso. Obrigado, Tati. Eu acho você também na nossa vida, com nossa certeza. vida. E acho que a sua participação aqui tem tudo a ver com o que a gente espera do podcast, né? Que é realmente trazer de tudo, mas assim, trazer sobre a história da pessoa, trazer sobre a vida. Fala sobre tudo, inclusive dublagem, mas não, né, só dublagem. E só pessoas que a gente obviamente admira aqui, então é muito bom ter você aqui. Obrigada, Obrigado, Tati. Só aproveitando, você que está assistindo a gente, ficou com a gente até agora, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre dublagem, saber um pouco mais sobre como funciona esse mercado, nós temos a Jornada do Dublador, o link está aqui na descrição desse vídeo. Tenho certeza que você vai gostar, fizemos um material com muito carinho. A gente espera você lá. Obrigado para você que ficou com a gente até agora. Nos vemos no próximo podcast. Um beijo. Valeu, gente!